E aí, pessoal do IC, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, bom demais ter vocês com a gente por aqui. Hoje nós vamos falar de uma coisa muito bacana aqui no IC. O nome está aí na tela, ó. O segredo das obras. Como ganhar mais sofrendo menos. Aliás, quem não quer, né? Ganhar mais sofrendo menos. Em todos esses anos de IC, a gente teve a oportunidade de ver muita coisa bacana, de conhecer muito sobre o mercado do trabalho da construção civil, entender muito o que passa com os nossos alunos, todo o sofrimento, todas as angústias, todas as dores, todas as alegrias, e estamos catalogando e trazendo tudo isso. Eu, como CEO, como gerente geral do IC, um dos responsáveis, sempre fico atento aí o que está acontecendo, o que a gente está vendo. E num certo dia, vendo na TV Globo, me aparece Tatiane Jordão, contando a história aí de como ajudar vocês, de como trabalhar, as dores que ela já teve, como está no auxílio. Então, Tati, fala aí com o nosso público, como que é esse negócio, como que dá para a gente sofrer menos e ainda ganhar mais? Que alegria estar aqui hoje junto do IC. É a realização de um sonho, né? Como o Jefferson comentou, a gente iniciou um trabalho aí já tem um tempinho e esse trabalho, graças a Deus, ele se transformou no meu propósito. Então, formação básica, arquiteta, né? Mas sabe aquela sensação, amigo, de você dormir e acordar e não estar satisfeita? Aquela coisa, um nó no coração e você fazer, ganhando pouco, Aham. sofrendo muito. E aí eu parei para dar atenção aos prestadores de serviço. E comecei a catalogar algumas coisas no E escritório. você, como arquiteta, trabalha muito diretamente com o pessoal, né? Você sente, você trabalha, você está no dia a dia, sabe de onde vem, como que sofre, questão de transporte, de trabalho, de tudo, ferramentas, acesso a crédito. Você conhece o dia a dia como ninguém. Conheço o dia a dia, porque, como eu comentei, assim, se transformou no meu amor. Isso. Então, observar as pessoas que trabalham com construção civil, tá no canteiro de obras, é o meu dia hoje. É o que eu chamo assim, a minha cachaça, estar com essas pessoas. Então, eu entendo as dores, eu sei da dificuldade de ir, vir, de se deslocar, de ter dificuldade de conversar com o cliente, de fazer um aditivo, né? Então, eu comecei a perceber que essas pessoas, elas têm o mesmo problema que eu tinha. Então, como ajudar essas pessoas, né? Como eu sou arquiteta, como eu vou chegar nessas pessoas? E aí eu comecei a me meter mesmo dentro dos grupos das pessoas e conversar com o meu eletricista, e conversar com o pedreiro, e conversar com o pintor, conversar com o serralheiro, enfim, todas as pessoas que fazem realmente a cadeia da construção civil. E essas conversas, elas se transformaram em grandes soluções. Primeiro, para o meu escritório, porque a gente começou a desenhar para as pessoas que estavam executando, né? Então, eu sempre sento com o eletricista, um exemplo, para poder saber qual é a melhor solução da elétrica. Então, sou eu que estou desenhando, mas é ele que vai executar. E aí eu percebi também que as pessoas elas têm essa dificuldade de comunicação, essa dificuldade de entender, de se colocar no lugar do outro, né? E eu comecei a fazer isso. E tanto é que você chegou a ver a reportagem, né? A gente saiu, uma das reportagens que foram feitas, a gente passou na Globo, passamos também em SBT. E desde então, e foi uma coisa que começou assim, de coração. Foi uma coisa que começou a. Eu fiz bem, eu estou vendo aqui que eu preciso de gestão, eu preciso alinhar meu comportamento, então eu vou começar comigo. Tudo que a gente apresenta, tudo que a gente faz, são coisas testadas, coisas validadas, que têm dado muito certo para mim, e aí a gente resolveu colocar de uma forma espontânea para o mercado da construção civil. Ô, Tati, isso é muito interessante, porque para o nosso aluno, para os nossos amigos saberem, o IC já trabalha há quase 10 anos, já formou mais de 60 mil alunos que foram para o mercado de trabalho em outras condições. O que eu sempre ouvi falar, e um engenheiro amigo me disse, o seguinte, um cara que ele é um pedreiro, um profissional que é um pedreiro, um profissional de alvenaria, ele me explicou uma coisa que me marcou muito e me motiva muito no IC diariamente. Ele disse o seguinte, um pedreiro só é pedreiro quando um mestre de obras ou quando uma empresa diz, eu vou lhe registrar como pedreiro. No Instituto da Construção hoje, quando o cara vem trabalhar com a gente, mesmo, digamos, sem experiência ou sendo um ajudante, né, o famoso ajudante de pedreiro, ele faz um curso muito completo sobre alvenaria, ele constrói uma parede, ele aprende a fazer uma parede, e a partir de então, diplomado com o seu certificado válido por todo o Brasil, ele vai ali e apresenta isso para um empregador, para uma pessoa como
do seu escritório como sendo um pedreiro. Olha, eu sou um pedreiro, eu sou um pedreiro completo. Então, nós notamos isso é uma grande mudança, uma grande transformação de vida. Como você vê isso no seu trabalho, no seu dia a dia, e como nós vamos abordar isso no nosso curso dos segredos? Excelente pergunta, Jefferson. Eu tenho vários cases, né, histórias reais de pessoas que têm participado, né, desses últimos anos dessa formação que a gente tem apresentado e agora com a parceria maravilhosa, né? E o que acontece? As pessoas, os marceneiros, um exemplo. Os marceneiros, então, eles têm uma vivência no dia a dia de estar ali na marcenaria com o pai. Então, é uma coisa que vem de pai para filho. Às vezes, as pessoas elas nem têm a ideia de uma outra profissão. Então, elas já estão imbuídas daquilo ali. Elas já estão com aquilo ali no DNA, porque o pai, né, faz aquilo ali todo dia. E você começa a pegar também os vícios, né? Tanto as coisas positivas quanto as coisas negativas. E hoje, nossa proposta é justamente, ok, você está ali executando a marcenaria, você está ali aprendendo, você aprendeu junto com seu pai, você não tem uma formação. Mas é possível você mudar, é possível você se profissionalizar, sim, e entender realmente quais são os itens e pilares dentro de uma obra, dentro de um ir e vir, entrar e sair na casa de um cliente. Porque, como você bem colocou, as pessoas, a maioria das vezes, ela não tem uma formação. Então, busca um curso, né, vários cursos hoje, como vocês têm no IC, para poder realmente se lançar no mercado, como aqui, tenho aqui esse certificado, eu tenho aqui essa formação, estou apto a. Só que não é só isso, né? As pessoas elas mudam todos os dias, né, de trabalho, de atividades, elas vão começar a agregar outras coisas e nossa formação ela é fundamental porque você sai não só com a expertise técnica, né, já alinhado com o IC, mas também com a expertise da gestão, o entendimento geral de como funciona um negócio. E aí você vai sair um pedreiro, você vai sair um eletricista gabaritado e entendendo as duas vertentes. São poucas pessoas que têm essa capacidade. Não, isso é verdade. E nós vivemos um tempo, enquanto você falava, eu estava pensando no seguinte: eu sou egresso do mundo do audiovisual e da tecnologia. E nada mudou tanto nos últimos 20, 30 anos, nos últimos 10 anos, quanto a tecnologia ou a capacidade de se comunicar e de se colocar, tanto numa rede social quanto num WhatsApp, que hoje em dia é a nossa principal plataforma. Como que um aluno, na sua visão, como que um profissional hoje, primeiro aluno, depois profissional da construção civil, deve se portar, por exemplo, num WhatsApp ou numa rede social, ele vai mandar um WhatsApp para um cliente. Lembrando o seguinte, nós entramos na casa das pessoas, a casa é o lar da pessoa, é o sonho da pessoa, é onde os filhos se sentem seguros, é onde a esposa se sente feliz, é onde se fala a verdade, é nessa casa que você está entrando. Como você vê hoje um profissional aí usando o WhatsApp, tendo todo esse acesso, até um tomador de emprego, que mais tarde vai olhar nas redes sociais desse cara, como que acontece isso na prática? E agora começam as nossas histórias que são engraçadas, né? Porque infelizmente acontece. Então eles perguntam muito, né, sobre a questão das mídias. Inclusive eu já parei para ajudar um pequeno grupo para mudar, enfim, o tema ali do Instagram e tal. Coisas que a gente tem observado. Ainda não é muito comum o uso do Instagram, da ferramenta do Instagram, pelas pessoas que trabalham com construção civil. E a gente ainda usa muito o Facebook como um mecanismo, e as pessoas buscam realmente. Então, a senhorinha que está em casa, a senhorinha ela tem um link com o Facebook, a senhorinha ela vai olhar o seu Facebook no momento da contratação, com certeza. E aí, os prestadores, né, os parceiros, eles começam a misturar a cervejinha do final de semana, o churrasquinho, com o trabalho do dia a dia durante a semana. Então, a gente tem, sim, orientado as pessoas a... Foto de perfil do WhatsApp? Olha, foto de perfil do WhatsApp, já aconteceu um caso de eu, graças a Deus, ser uma grande amiga minha, que a gente tinha indicado uma pessoa para fazer um determinado revestimento. E aí ela, Tati, ó, aconteceu uma coisa assim super engraçada, tá? Eu queria ver se fulano é fulano mesmo. E aí quando ela me mandou, o rapaz estava de cueca, né? Um cueca boxer. Legal, tá aí tudo bem, mas assim, ele esqueceu que no fundo de tela dele, do WhatsApp, ele tinha colocado uma foto que ele teoricamente vê, mas quando ele dá o print e manda, a foto que está ali é a foto que a pessoa recebe. Então, tem que ter muito cuidado com esse uso, né, do Instagram. Então, se você usa o seu Instagram de uma forma comercial e pessoal, então tem que ter cuidado. Então, hoje o meu é um fundo branco, então eu posso dar print e mandar, as pessoas não vão ver uma outra coisa. Se você não sabe administrar isso, eu sou muito esquecido e eu não gosto de ter dois telefones.
tenha um só, mas tenha cuidado. Ou senão, não quero e prefiro ter dois. Ok, tenha dois telefones, mas tem que ter cuidado muito com o perfil, com a frasezinha que você coloca embaixo no seu perfil do Instagram, porque é a sua mulher que está vendo, é a sua família que está vendo, os seus amigos do churrascão no final de semana, mas pode ser num cliente na segunda-feira, uma senhorinha, né? Então, a senhorinha não necessariamente está obrigada a ver o prestador de serviço de cueca. Sim. Então, existe muito essa confusão. Então, assim, a tecnologia ela está avançando e cada dia a gente tem uma forma de usar diferente, uma ferramenta diferente, um aplicativo diferente. E aí, uma dica importante é escolher pelo menos uma forma. Ah, Tati, eu não quero me comunicar pelo Instagram, pelo Facebook, não quero me comunicar pelas mídias. Vai soar estranho, né? Como já aconteceu comigo. Não uso. Eu tenho 15 anos de mercado, mas, minha filha, olha, eu não consegui me adaptar a esse tipo de coisa, não. Crie um, pelo menos, e coloque algumas fotos, alguma coisa. Você não precisa estar alimentando isso todos os dias. Mas é prudente que você tenha, pelo menos, ele aberto no Facebook, Instagram, para as pessoas terem uma referência. Porque hoje você olha tudo, né? Você precisa saber o nome da pessoa, a mídia, principalmente se for uma coisa que não é indicação, né? Então, é importante você estar alimentando isso uma vez por outra e ter cuidado, né? Cuidado com a foto da cueca, que não é legal. Não, não é, vai causar efeitos inesperados. Isso tudo é um tema de gestão. Vai ser abordado muito no seu curso. E eu chamo muita atenção para esses tempos nossos de hipercomunicação, hiperconectividade, todo mundo conectado o tempo todo, redes de Wi-Fi para todo canto, 3G, 4G, 5G, de todo tipo, para o cara poder se conectar. E também, junto com uma mudança comportamental de mercado, onde você precisa começar a se impor como profissional. Quer dizer, você agora é a empresa. Antes, algum tempo atrás, eu iria, e hoje ainda é uma das formas mais usadas, mas eu vou perguntar para algum amigo, você conhece aí um profissional de pintura? Você conhece aí um profissional de alguma coisa ligado à construção civil? Mas, hoje em dia, o pessoal vai para a rede social, vai para o computador, vai para o Google, e ali ele acaba chegando a um prestador. Como que o cara se prepara para isso aí, para ele poder atender bem, para ele poder entrar, por exemplo, em um shopping, em uma empresa, prestar um serviço, para que ele possa se comportar mesmo, né? O cara vai precisar de uma nota, o cara vai precisar de um recibo, questão de prazos, tudo. Como que essa gestão acontece na prática hoje, Tati? Olha, tem muita coisa que a gente vai abordar no curso, né? Sim. Então, eu vou só colocar aqui alguns pontos, né, do que a gente tem abordado. Então, se você é uma pessoa que, primeiro, assim, indicação hoje não é o suficiente. Você está, não, porque hoje, graças a Deus, eu não tenho problema, eu faço as contratações por indicação. Os tempos, eles mudaram, eles estão mudando cada vez mais, porque as pessoas hoje têm as mídias, a pessoa tem a internet, e você pode estar ganhando um serviço a partir dessas mídias, né? Então, é importante você estar atualizado, como a gente colocou. E aí, você estando nas mídias, você tem que avaliar se você vai abrir uma empresa, se você vai ser um MEI, né, que é um microempreendedor individual, então talvez procurar um contador ou até o próprio site do MEI, que é muito simples, você abre isso na hora, então gesseiro, pedreiro, pintor, pessoas que trabalham com serralharia, tem um teto máximo de faturamento anual, mas você pode ter um MEI, você vai pagar uma taxa simbólica, né, por mês, e aí tem direito, inclusive, a férias, né? Pessoas que são... Nós, mulheres, temos licença maternidade. Eu não sabia disso, então, assim, é fundamental. Eu tenho uma pintora hoje, que ela é MEI, então, ela tem, sim, o acesso à licença maternidade. Então, é um valor menor, mas é um valor que você pode contar, né? Aquela coisa. Existe reforma da Previdência, né? Então, o modelo de aposentadoria é diferente, talvez algum tipo de seguro, porque o cara está se expondo a riscos, né? Porque o trabalho da construção civil é um trabalho arriscado, é um trabalho perigoso. E hoje, tudo que a gente quiser, a gente consegue achar na internet. Então, se você tem um telefone que está no Wi-Fi do seu cliente, naquele momento que entre um tijolo e outro, não custa nada, né? Fazer uma pesquisa rápida para poder se segurar e ter essas informações à mão. Inclusive, eu estou total à disposição, né? O IC também está à disposição. Muito à disposição. Então, dúvidas, caso de dúvidas, será um prazer esclarecer todas essas dúvidas. E aí, voltando à sua pergunta, para a pessoa entrar no shopping. Então, a primeira coisa, você vai precisar apresentar uma nota fiscal. Tem um horário que é diferenciado para trabalhar, principalmente também, não precisa nem ser shopping, mas se você tiver área comercial, se tiver no empresarial, geralmente eles pedem farda,
Eles vão pedir uma relação das pessoas com RG, com contato, um responsável. Geralmente o líder da equipe que vai ficar responsável por tudo isso. A farda em alguns lugares do Brasil é uniforme. Pois é. Então, vamos aqui para A um farda, uniforme. que eles vão achar que a farda é negócio de polícia e tal, mas Entendi. a farda Sim, é sim, sim. uniforme. Mas, assim, porque Uniforme, produtos de segurança, um EPIs, o sapato EPI, correto, exatamente, luvas, exatamente. capacete, NRs todas em dia, Sim, sim. porque você vai trabalhar em altura ou trabalhar em situações de perigo e tudo Sim, ele mais. tem que estar de acordo com as normas, né? Então, voltando para esse tema da farda ou uniforme, se você vai fazer um trabalho à noite, mas se você de manhã sai com a sua camisa ali, se eu sou prestador de serviço de, enfim, reforma geral e coloca seu telefone atrás, as pessoas, opa, já vão querer saber. Eu fui parada uma vez, eu estava, estrategicamente, eu estava em uma outra cidade, estava expandindo as atividades do escritório, e aí eu fui, com o nome aqui, arquitetura tal, e o meu telefone. Então, eu estava andando em determinado shopping dessa cidade e me pararam 2 vezes. Ó, você trabalha com reforma, você trabalha com arquitetura. E fora isso também, nos grandes armazéns aqui, quando eu estou com uma prancheta e uma pasta, tem um cliente ou outro que chega e faz, ó, você está pesquisando preço ou você trabalha com obra? Não, eu trabalho com obra, sou arquiteta e tal. Ah, mas você tem um contato? Então, assim, cartão de visita também é fundamental. Você, se não quiser, não quero fazer, Tati, a camisa tal. Anda com folder, um cartão de visita. Nunca se sabe aonde você pode estar e alguém pode estar precisando dessa sua atividade, né? Então, por mais que você não queira ter um vínculo com as mídias, não quer, não tem paciência, mas é importante, sim, você ter um cartão de visita, você ter um folder, ou você mandar fazer a sua camisa, ou ter no boné, porque comunicação hoje é tudo e é um dos nossos grandes problemas nas nossas obras, na verdade, em projetos, né? Começo, meio e fim, tem uma entrega, torna-se um projeto. Então, comunicar-se é fundamental, e a gente fala muito sobre isso no curso. A gente tem dicas, inclusive, de comunicação, que foram para mim o ponto de virada e com certeza será assim na vida dos nossos prestadores. E era difícil para você, eu lembro principalmente das suas primeiras matérias na TV e do começo do projeto Casa Viva, e você falava bastante a sua dificuldade para encontrar profissionais que viessem trabalhar contigo, que cumprissem horário, ou que cumprissem o que combinaram, combinei de tal dia. Então, para você montar esse grupo também de profissionais foi muito difícil. Então, é um dos nossos grandes temas do IC no geral e do nosso curso, a questão desse comportamento, dessa forma de ser visto, dessa forma de chegar até um tomador, seja um grande escritório de arquitetura, seja uma grande consultora, seja um empreiteiro que precise de diversos profissionais. E nesses tempos, Tati, uma coisa que me chama a atenção, tudo gera uma certa angústia. Hoje nós mandamos uma mensagem de WhatsApp para a pessoa e ficamos olhando quando aquele negocinho fica azul. E quando fica azul e a pessoa não responde, a gente fala, nossa, ficou azul e a pessoa não respondeu. E isso cria um monte de expectativa. O cara que vai construir uma casa hoje em dia, ou o cara que vai reformar uma casa, ou vai pintar uma casa, e você como arquiteta sabe disso, eu acredito que ele pensa também que as coisas têm o tempo do WhatsApp, não é isso? E é esperado que o profissional tenha o tempo do WhatsApp também, né? Como que o pessoal está lidando com isso? Como lidar com isso? Porque isso gera uma grande... Nós vemos hoje uma juventude muito acelerada, nós vemos uma juventude muito... recebendo doenças que não vivia antes, não sentia antes. E no trabalhador, como isso está impactando esse perfil comportamental, essa pressão toda? O cara pensa, pô, mandei pintar minha parede, mandei pintar minha casa, mandei pôr um tipo determinado de piso, que é um trabalho artesanal, mas ele espera o tomador, né, o dono da casa, espera que seja uma maquininha, que fala, no outro dia está tudo pronto, o cara já está pronto para mudar. Como que dá para gerir esse negócio aí? E o profissional ali no meio, né? É que briga de pai e mãe, ele está ali no meio vendo tudo. Na verdade, a gente tem alguns tópicos aí. A gente volta a falar de comunicação, porque realmente as pessoas não comunicam. A responsabilidade da comunicação é de quem está comunicando. Então, a responsabilidade para as pessoas que estão nos assistindo agora é nossa, que a nossa comunicação ela seja fundamental. Então, ela tem que ser clara, tem que ser objetiva, e as regras do jogo elas precisam ser ditas logo no começo. Então, vai construir uma casa. O cliente, geralmente, quando constrói uma casa, ele já constrói sem tempo para a construção. E você, como construtor, você não coloca os seus pontos, as suas questões ali. Então, você não coloca mensagem do WhatsApp do tipo, olha, o senhor pode até responder, pode até mandar, mas eu não sou uma pessoa muito ágil na resposta. Ou, se o senhor mandar uma mensagem para mim 10, 11 horas da noite, eu também não vou poder responder. Então, acho que a comunicação, ela falha nesse processo. Por quê?
O cliente acha que determinadas coisas são óbvias, nós, prestadores, achamos também que determinadas coisas são óbvias, a gente não comunica, a gente não diz. Então, fica o cliente achando, você achando, e aí, no meio do Tem que processo, saber perguntar também, né? O próprio cara que está executando. então, no meio do processo, existem realmente esses ruídos de comunicação. Ah, mas é porque eu achei que era dessa forma. Quantas e quantas vezes eu não já vi clientes chegarem para prestadores, mas é porque eu achei, Tati, que ele iria entregar dessa forma. Mas não foi dito. Então, durante esses 13 anos aí que eu passei sem esse curso, essa formação, sem realmente estar dentro da construção civil, foram 13 anos de muito sofrimento para mim, de ter assim, que ter aquela paciência fora do comum e achando que era uma pessoa controlada. Mentira. É porque as coisas realmente elas não estavam na linha. Eu tinha uma dificuldade grande realmente de estar com prestadores, com pintores, com eletricistas, com pessoas que atendessem o mínimo, porque o problema, amigos, não é questão técnica. É questão de gestão e questão de comportamento. A gente não diz o óbvio, a gente não comunica o que é óbvio. A gente não diz ao cliente que a relação de material ela vai ser passada para o cliente e quem tem que comprar isso é ele. E você também, como prestador, você não coloca que, olha, se o senhor tiver alguma dificuldade, eu posso ir junto com o senhor. Mas isso é uma tarefa a mais. Isso vai demandar uma ajuda de custo, uma bonificação. Então, sabe aquela coisa, jogo de vôlei, deixa que eu deixo e a bola cai? É o, como diz no interior lá, de onde eu venho, é o cachorro de dois donos, morre de fome. Eu dei comida, eu dei comida, eu dei comida, eu dei comida. E aí acontecia uma coisa comigo antes, que era o seguinte: como eu sou arquiteta, então as pessoas contratam um arquiteto e o arquiteto é escravo, né? Então você tem que definir tudo, você tem que responder tudo e graças a Deus eu não tenho conhecimento de tudo. Eu não sei. E antes o cliente, ele mandava uma mensagem para mim para saber o que era determinado produto, eu mandava uma mensagem para o prestador de serviço e aí o que é isso? Aí eu ficava no meio, eu respondia. E aí, como você falou, aquela coisa, as pessoas elas estão adoecendo, o nosso índice de ansiedade ele é muito alto, as pessoas estão entrando em processo de depressão profundo, porque esse negocinho do dois tiques do WhatsApp, eu já não tenho mais há anos isso, porque isso realmente é para surtar. Então, O coraçãozinho das redes sociais, curtiram, não curtiram, comentaram, não comentaram, isso aí tem sido uma coisa muito não, isso polêmica. é aquela coisa, tem pessoas que realmente estão tomando remédio por causa disso. Eu conheço pedreiros que estão tomando remédio porque não conseguem dizer não para o cliente. E foi um dos tópicos que a gente abordou já no nosso curso. Mas por quê? Que tem muito a ver com o nosso perfil, né? E aí o que, que acontece? Fica aquela briga, né? As pessoas não comunicam e aí eu resolvi. Então, opa, Tati, está tendo um problema aqui de comunicação. Então, eu identifiquei que eu não estava comunicando ao meu cliente que não é da minha alçada, não é do meu trabalho passar uma relação de material. Puxa, se a gente pode encurtar o caminho, se eu posso pegar o cliente e colocar ele diretamente ligado com o prestador de serviço, e se porventura eu tiver algum probleminha, eu entrar nesse processo para poder ajudar na comunicação, perfeito. Porque aconteceu no domingo, o cliente perguntar, Tati, o que é um tarufo? Não sei. Ah, mas é porque eu estou aqui no armazém e preciso que você me responda agora. Infelizmente, eu não vou poder lhe ajudar. Então, quando aconteceu isso, a ficha caiu. Eu fiz, opa, tem alguma coisa errada. E, geralmente, a ficha cai só quando a gente tem alguma dor. Sim. Quando a gente tem algum problema. E aí, esses problemas, eles foram acontecendo de uma forma extremamente corriqueira. Então, eu acho que, para o nosso aluno, isso é comum também, que faz, meu Deus, onde é que eu estou errando? Né? Qual é o problema? E o diferencial é que eu peguei esses problemas e transformei em oportunidades. E hoje, por causa dessa danada desse tarufo, é que hoje eu sei o que é tarufo, ok? Eu fui fazer uma pesquisa e Fala o que tal. que é, que eu fiquei curioso, eu não sei o que que é Tarufo ele tarufo. é usado para assentamento de revestimento. E aí você tem bitolas diferentes a depender do tamanho da pedra. Então, isso eu recebi a explicação do meu mestre. Se eu estiver errado, inclusive, pessoas que colocam aqui nos Não, comentários, né? eles vão colocar no comentário e vai vir um monte de professor de C também batendo na gente se estiver errado. Pois é. Então, é bom que se estiver errado, é mais um aprendizado, né? Com certeza. Mas eu descobri que era isso e passei. Mas por causa dessa falta de comunicação minha, porque a gente faz aquela coisa assim, na maior boa vontade, né? A gente tenta ajudar na maior boa vontade. A gente tem medo de dizer não ao cliente, porque, não, se eu não disser não, vai chegar um outro e vai dizer que é sim, ou se eu não responder 10 horas da noite, o cliente ele vai chegar e vai contratar um outro prestador. Então, assim, você se livrou de um problema. Porque aí, falando no item perfil, como você mencionou,
Existem perfis, né, de pessoas que a gente vai ter um link maior e melhor para trabalhar e pessoas que não, que a gente não vai ter realmente aquela sintonia e simpatia para trabalhar. E aí no curso a gente fala inclusive sobre isso, a gente diz quais são os perfis, né, a gente identifica quais são os perfis e tem algumas técnicas, algumas dicas para você lidar com aquele cliente que a gente muito cá entre nós aqui, Jefferson, aquele cliente que é mais chato. Tem o porquê dele ser mais chato. E tem uma forma de você lidar com aquele cliente que é muito cri-cri. Então, a gente, uma aula, eu dei uma aula para a maioria de pintores. E aí, mas Tati, é porque eu não consigo, eu esqueço a ferramenta em cima do carro e tal, tarará. Tem um porquê de você estar esquecendo a ferramenta. Isso está de acordo com o nosso perfil. E aí, de novo, quando eu descobri que isso poderia trazer benefícios para mim, eu fiz, minha gente, eu vou levar isso para o mundo. Porque, de verdade, a minha vida ela mudou 100% depois desse processo. E aí a gente tem o gesseiro que não consegue dizer não, eu que não conseguia dizer não, e você quer abraçar o mundo, né, fazer tudo para todos, E num trabalho que é responder. físico. É físico, você não é intelectual. Então você se acaba. Literalmente, o cara que está ali trabalhando, se ele, um sim que ele disser, ele pode ter um problema físico até. Tem esse gesseiro, ele teve um determinado ano que a gente terminou, ele faz Tati. Então, acho que é por isso que eu estou tendo problemas. Por quê? O cliente, eu estou fazendo uma determinada obra para um cliente, colocando um gesso ali. Se o cliente chega e me pede para pegar uma bucha, um gesso cola, ou um saco, ou enfim, eu vou, paro e vou pegar. Eu fiz certo. E quem está fazendo a atividade? Não, Tati, mas eu precisei parar porque ele pediu, eu fiz certo. Você parou para pensar que no final do atraso ele não vai lembrar que você parou para pegar o gesso cola? Aí ele, não. E esse material, por um acaso, é você que vai utilizar depois na sua obra? Ele, não. Eu fiz, por que tu foi pegar? Porque ele pediu. Eu fiz, certo, mas o que tem a ver? André, pode descer com essa metralha aqui? Não, desce, doutora. Ela vai, André, descer com a metralha. Então, tem a ver. Nesse caso, a gente consegue identificar uma falta de gestão, uma falta de entendimento comportamental, a pessoa não consegue dizer não, e a pessoa ela quer fazer tudo e não consegue fazer nada. E fora a comunicação. Porque se André, nosso personagem, tivesse dito, ó, trabalho com gesso, eu vou estar vinculado aqui com as minhas atividades de gesso, posso até descer com a metralha, mas é um dinheirinho a mais aqui que a gente vai acertar. Isso se torna, inclusive, um negócio. E as pessoas não estão comunicando. E aí volta a comunicação, né, como pilar realmente dos problemas. Ô, Tati, nós falamos aqui nessa nossa primeira meia hora do nosso bate-papo muito a respeito das dores. Nós falamos muito a respeito dos desafios, que não são poucos, de um novo mercado, de uma hiperconectividade, de até mesmo pelo momento do Brasil, de uma falta de trabalho, né? Porque existe também. Agora, eu queria que nós falássemos, porque nosso curso tem como subtítulo que o cara vai sofrer menos e vai ganhar mais. Então, como que é esse negócio de ganhar mais? Como que eu posso aqui também testemunhar a respeito disso? Eu tive a oportunidade desde muito jovem, embora ainda continue muito jovem, trabalhar com educação. Somos muito jovens. Trabalhar com educação e sempre ver a transformação que a educação trouxe na minha própria vida. Eu sempre falo disso e sempre brinco com as pessoas, brincando, falando sério, que quando você trabalha com educação e você bate meta, você educa pessoas. Quando uma indústria armamentista bate meta, ela vende mais armas, que é para matar mais pessoas. Quando uma indústria que vende álcool, vende mais álcool, ela vende mais álcool para embebedar as pessoas. Mas nós, quando batemos metas, educamos pessoas. E a educação realmente liberta e traz para um outro momento de vida. Então, como que através da educação, como que através do conhecimento, o cara pode ganhar mais? É assim que ele vai ganhar mais? Tem mais coisa nesse meio de ganhar mais? Que eu também estou querendo ganhar mais, viu? Vamos ganhar mais, seguramente, e sofrer menos, que é o melhor. Então, trazendo para a minha vivência. Então, como eu estava muito confusa e estava muito perdida, né, sem conseguir dizer não, e eu parei para organizar os pilares dentro do meu escritório. Organizei a casa, né, vi como eu comecei a reduzir os meus erros. Eu vi no nosso dia a dia, inclusive conversando com os prestadores, as plantas estavam melhores, o meu trato com as pessoas estava melhor, o processo de comunicação estava melhor. Eu fiz, rapaz, eu posso levar isso de novo para o mundo. Eu acho que educar as pessoas parte do princípio. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de compartilhar conhecimento, porque foi em cima desse compartilhamento que eu comecei a aprender, né, e é um aprendizado diário.
e aprender com as pessoas, o que é melhor. E eu falei, poxa, se eu posso fazer isso para mim, por que eu não posso fazer isso para outras pessoas? Então, tem dados, assim, esse curso que a gente está fazendo já tem alguns anos, né? E eu tenho transformado, graças a Deus, a vida das pessoas. Eu vejo nitidamente as pessoas, antes só faziam gesso, hoje elas fazem gesso, tá com a equipezinha de pintura, porque elas começaram a organizar o tempo. Então, pela gestão do tempo, elas começam, opa, eu consigo trazer mais aqui um parceiro, ou aprender mais, ou fazer um novo curso no IC, para poder ter a parte operacional e conseguir gerir o processo deles. Então, tem um marceneiro que ele fez, a gente tem quase 1000 pessoas que a gente já atendeu, né, durante esse processo, e esse marceneiro, ele me surpreendeu, há uns meses atrás, porque ele é uma pessoa sempre assídua, né, nos nossos cursos, sempre participando das nossas atividades. E, de repente, ele me manda um e-mail. E aí eu fui ler esse e-mail. Não, com o objetivo de melhorar a nossa comunicação, gostaria de entender por que, que os outros orçamentos enviados, orçamentos tal, 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 não foram fechados. Desde já agradeço fulano e equipe. Aí eu nunca recebi um e-mail de nenhuma loja grande de modulado, do que seja, muito menos de um prestador, que estivesse realmente preocupado. E aí eu liguei para ele. Eu fiz, Alex, o que foi que houve? Não, mas a senhora não está orientando a gente? Eu preciso saber onde é que eu estou errando meus orçamentos para poder começar a ganhar mais e sofrer menos a eu. Alex, está certo. Então, são exemplos como esse, né, de organização da gestão, que vão trazer mais oportunidades. Tem um outro caso também que eu parei para organizar a agenda, né, porque como eu sou louca por essa área, eu adoro as pessoas, eu realmente é uma paixão que eu tenho pela prestação de serviço. Eu parei, inclusive, para organizar a agenda. Como eu organizo também o que tem escrito ali no Instagram, Tati, tu consegue organizar minha agenda? Porque eu estou vendo aqui que eu preciso ter 30 horas. Eu fiz, não. Antes, inclusive, amigos, eu era só arquiteta. E, assim, não dava tempo para nada. Depois que eu comecei a descobrir os segredos, que estão muito linkados à gestão, à comunicação, eu hoje faço arquitetura. Hoje eu estou aqui com vocês. Tem um processo também para um outro público na área de arquitetura. Mas como, Tati, você era arquiteto? Então, de uma atividade, eu passei a ter 3 atividades. Uma exclusivamente porque eu comecei realmente a me gerir melhor, gerir o tempo. Então, voltando para o caso dessa pessoa, ela me ligou. Tati, eu preciso aqui de 30 horas. Eu fiz, não, talvez a gente precise organizar o seu tempo. A gente tem um medo muito grande, Jefferson, de colocar as coisas no papel. Porque quando a gente coloca as coisas no papel, a gente vê que ou nós estamos nos enganando, a gente está fingindo que tem muita coisa para fazer, ou a gente vai se deparar realmente com aquela bagunça da nossa vida. Geralmente é uma situação ou outra, né? Ou você tem medo de encarar, ou a gente realmente não quer enxergar a bagunça. E aí eu parei para organizar a agenda desse prestador de serviço. De 8 às 12, que hora você acorda? 6, que hora tomar café? Então eu fui fazendo ali tudo. E ele fez, Tati, eu estou com tempo sobrando. Dá para fazer um curso. E aí ele voltou, começou a fazer um curso, na verdade ele era da área de elétrica, ele foi fazer um curso específico e começou a atuar também com projetos. Ele começou a Começou a fazer ganhar mais. fechamento de circuito. Sofrer menos, porque ele começou a tirar as angústias dele do dia a dia, né, de agenda, porque ele acha que não dá tempo, e começou a ganhar mais. Então, ele ganhou mais dinheiro, começou a pagar cursos, então hoje ele tem, a não ser, além do curso de elétrica que ele já tinha, projetista especial, enfim, está entendido das NBRs de elétrica, única e exclusivamente porque ele tomou uma única ação. Então, a gente tem essa e várias outras ações dentro do curso, né? E tem assim experiências e casos que são reais de pessoas que estão praticando isso já há alguns anos e deve estar aí assistindo a gente, com Ah, certeza. com certeza. Eu tenho um amigo do mercado financeiro e ele sempre é apaixonado pelo IC, está sempre mandando coisas relativas à construção civil. E ele diz uma coisa que tem a ver com o que eu quero te perguntar agora. Ele fala o seguinte, que eles sempre comparam a produtividade do profissional brasileiro, da indústria ou da construção civil, de qualquer coisa, a profissionais da construção civil ou industrial de outros países, principalmente países de primeiro mundo. Daí ele me manda um vídeo de um cara que o cara constrói uma casa sozinho, porque o cara tem ferramentas que ele nem se suja. Então ele não precisa bater um prego na parede,
ele não precisa bater uma massa porque ele tem uma ferramenta, ele não, para pintar, ele não fica esticando o braço para lá e para cá, ele faz uma pintura wireless e deixa a parede toda pintada. Então ele tem ferramentas, ele tem um ecossistema que trabalha para ele, e ele pode fazer diversas obras, pintar diversas casas num mesmo dia. Então, como que as ferramentas, tanto no trabalho, isso lá no IC a gente aborda o tempo todo, quanto no curso, que ferramentas, o que o aluno vai ter à disposição depois de fazer o curso com a gente e conhecer o segredo das obras? Olha, Jefferson, o que eu posso te dizer é que ele pode ter, sim, várias ferramentas, mas se ele não tiver a gestão, porque com certeza essas obras que acontecem fora do nosso país, as pessoas elas são extremamente organizadas no que se refere à gestão. Então, eu tive a oportunidade de passar um tempo morando fora e eu vi como os processos, como o planejamento, ele é fundamental. Então, as pessoas hoje elas são contratadas pelo currículo, né, pelas características técnicas, e elas são demitidas pela falta de comportamento, pela falta de gestão. Então, dentro do curso, a gente aborda muito itens e técnicas de gestão, questões de fluxo, comunicação, a gente fala um pouco de finanças, pouca coisa também sobre gestão do tempo, como esse exemplo que eu falei aqui do rapaz que a gente parou para ajustar a agenda. Então, a vivência que eu tive fora foi uma vivência muito do dia a dia deles, não só como arquiteta dentro do escritório, mas eu sou a pessoa curiosa, né? Então, onde é que está? Eu preciso entender como é que vai ser construído isso. Então, eu ia para campo para poder entender. Então, eu via que ele tinha ferramentas, tecnologia, muita coisa avançada, mas ele tinha processo. Ele sabia quando começava e quando terminava. E hoje o que eu percebo muito, as pessoas fazem, 10 dias aqui. Mas são realmente 10 dias? Alguém parou para poder contabilizar hoje quantas horas você gasta de trabalho, até para você saber como cobrar, né? O mesmo material para o tomador, né? O tomador compra aqui tantos metros, mas compra tantos metros a mais. No fim, você acaba uma obra com um monte de piso que não serve para nada, que é totalmente diferente dos outros, tal, não serve nem para revender, nem para nada. Aquela coisa, compra 10% de sobra, né? Porque se precisar, é aquela coisa, se precisar, você nunca vai precisar, e aí você tem ali perda de material. Então, a gente tem perda de material, perda de tempo, perda de pessoas, porque as pessoas estão sendo facilmente substituídas, porque você faz, isso aqui não faz, vamos trocar isso aqui. Não, não pode. Então, é só uma questão de ajuste, né? De, como a gente diz na obra, ajustar um parafusozinho aqui e ali. E aí eu vi muito isso fora do país, né? Como eu tive essa vivência. E eu ia realmente para a obra ficar de braço cruzado olhando para o rapaz trabalhar. Eu fazia, mas rapaz, ele tem uma ferramenta fantástica. Mas assim, a preocupação dele com a limpeza, a preocupação dele em liderar as pessoas que estavam com ele, a forma que ele abordava. Eu faço, por que a gente não tem isso lá? Não tínhamos, que agora a gente Porque tem. não tínhamos, né? A gente está aqui com você, aqui com a Tati. A gente nota também, Tati, muito nós, como eu pude dizer antes, somos do mercado da educação de todo tipo, desde ensinar inglês, a ensinar direito, a ensinar Enem, a técnicas de construção civil aqui no caso do IC. E nós notamos que hoje, por mais que você ensine uma técnica, até pratique essa técnica, porque no nosso caso não basta ensinar. Não adianta eu ensinar para uma pessoa e no YouTube, para todo lado, é cheio de vídeos de como se colocar um piso na casa. Daí o cara, fução que nem eu, vai tentar colocar o piso em casa, vira um ralador de queijo, né? Faz uma bela de uma porcaria. Por quê? Porque precisa praticar. Então nós entendemos que precisa da teoria, precisa explicar o que é, precisa da prática. Você precisa praticar um pouco antes de ser real. Se você já for para o real, é muito perigoso. Então, no caso do profissional, o real muitas vezes é na casa das pessoas, é na expectativa das pessoas. Tem um caso, você comentando isso, a gente chama de talento, né? Todos nós nascemos com algum tipo de talento. Só que o 1% que você tem de talento, se você não se dedicar a esse talento, Oscar, né, nosso jogador de basquete, uma vez disse, porque mão santa, você é maravilhoso. Aí ele virou, maravilhoso nada, amor. Eu estou treinando há não sei quantos anos, pelo menos 12 horas por dia. Então, existe sim a necessidade da prática, da técnica, você tem que aliar isso. Mas é aquela coisa, quando eu comecei com esse processo, o programa como um todo, ele tinha um formato. Como você vem aperfeiçoando, você vai descobrindo, né, o que pode. Porque é aquela coisa, como você colocou, a pessoa vai fazer o assentamento. Eu tenho, inclusive, de novo, né, a pessoa cheia de histórias. Eu tenho um assentador que ele antes era só pedreiro. E aí depois ele começou a fazer revestimentos. E aí ele começou a ganhar mais.
Aí ele fez, vou fazer um curso de assentamento de pedras especiais, pedras com 1 metro, 1,20 m. Hoje a gente tem pedras até de 3 metros, né? 3 por 1,5 m. E aí ele fez esse curso, começou a aplicar. Então, o assentamento dele hoje é completamente diferente de anos atrás. Só que aí o que ele aconteceu? O que ele identificou? Ele fez, eu também posso fazer gesso aqui. E aí ele fez gesso 1 vez, 2 vezes e estava se achando o expert em gesso. Aí o que eu fiz? Boto o rapaz para fazer uma obra aqui no interior e meses depois o gesso cai na cabeça. O gesso da sala de jantar ele veio abaixo, realmente a cliente não se machucou porque ela precisou correr. E aí foi quando eu chamei, eu fiz, olha, você não estava tão bem na parte de revestimento, não estava... Tati, é porque realmente eu vi que eu tinha um talento. Fiz 2, 3 vezes, já achei que estava apto para fazer. E fui fazer na casa da cliente. Então, é importante você treinar uma vez. Ele não fez o curso, na verdade, de gesso, né? Ele foi aprendendo, né? Mas ele não pegou esse talento dele com acabamento que ele já tinha para poder tirar do assentamento, levar para a alvenaria, levar para o gesso, e caiu. Então, tem que ter muito cuidado. Você tem que, inclusive, entender, identificar as suas limitações. Treino é fundamental. Esse processo que a gente está sugerindo é um processo que vai demandar um treino. É um processo que você vai precisar parar, vai precisar analisar, rever o seu dia a dia, né? Começar com o primeiro mês, segundo mês e, seguramente, com pouquíssimos meses, a pessoa, depois de muito treino e alguns acertos, né? Erros e acertos, e também formatar da forma melhor, que for conveniente, como esse nosso pedreiro fez. Tati, eu não vou mais trabalhar com gesso. Então, ele identificou que para ele não dava. Ele não tinha condições e realmente optou em, ok, não vou fazer. Ele não tinha perfil para isso, né? Ele não tinha perfil. Achava que trabalhar com revestimento era a mesma coisa que trabalhar com gesso. E aí fica até uma dica aqui, se você já vem desenvolvendo bem uma atividade, né? Você está ali na alvenaria. Poxa, eu vou fazer demolição, ok. Mas agora eu vou botar revestimento. Tem que ter tempo para você criar, desenvolver técnicas e até dizer não, o gesso aqui eu não vou fazer. Mas ele só disse isso depois que o gesso caiu na cabeça da cliente. Da cliente, daí é perigoso. Você falou sobre o exemplo do esporte, eu gosto muito de automobilismo, e nos anos 80, infelizmente até o comecinho dos anos 90, Ayrton Senna era tido como o rei da chuva, e o pessoal brincava, pô, choveu, ele ganha, porque ele corria muito bem na chuva, você pilotar um carro a 300 por hora na chuva, não é para qualquer um. Mas o que ele disse uma vez, eu vi isso recentemente, ele falou, olha, eu dirijo kart desde os 14 anos, então eu tenho mais de 15 anos pilotando kart na chuva. Então eu sei quando o carro derrapa, eu sei como andar na chuva. Não foi de graça que eu entrei lá e fiz isso. Então, esse profissional, essa pessoa precisa realmente desse trabalho todo, desse teste todo, dessa preparação toda para um teto não desabar na cabeça da pessoa, para o chão não virar um ralador de queijo, e para que não aconteça todas as coisas que a gente vê acontecendo aí num canteiro de obras. Mas, Tati, nosso papo está chegando ao fim já, e aí, o que a gente pode dar aí como dica para o pessoal? Quando acabar aqui, pessoal, Tati continua com vocês aqui no chatzinho do lado, vocês vão entrar, bater um papo com ela, tirar mais algumas dúvidas e tal. E o segredo das obras, como é que vai ser isso aí a partir de agora, essa jornada que o pessoal está a fim de entrar? Olha, o segredo das obras, ele está, Jefferson, aliado em alguns pilares. A gente tratou de alguns pilares aqui, né? Então, a gente traz muito o tema de gestão, porque, assim, nós somos lançados ao mercado, nós somos profissionais liberais, eu, autônoma, optei por ser autônoma, e não sei empreender. Mas a gente é lançado no mercado. Então, você, contas a pagar, receber, pessoas, a gente falou aqui de mídias, falamos de marketing, de postura. Então, a gente tem esse pilar, né, da gestão dentro do nosso segredo. Alinhamento de discurso. Quem é você? Como é que você se apresenta? Como é que você entra e sai da casa do seu cliente? O que é que você faz todos os dias? Então, a gente fala de fluxo, a gente fala de gestão, a gente fala muito de comunicação, né? A gente trouxe aqui vários exemplos sobre comunicação. Eu não vou organizar a agenda de vocês, pelo menos por enquanto, né? Mas se precisar, a gente organiza. Mas a gente fala de gestão do tempo, também a gente coloca pilares, tem inclusive um bônus, né, sobre um teste aí que a gente pode ver onde é que a gente está realmente perdendo o nosso tempo. Então, a gente fala também sobre felicidade. É um tema que mudou muito a minha vida, né, depois que eu comecei a estudar sobre felicidade, sobre ver os benefícios da felicidade dentro do nosso profissional,
dentro do meu dia a dia de obra. Então, assim, foi fundamental. A gente adoece menos, sabia? Quando está feliz. A gente É. trabalha melhor. Imagino, em alguns países está até na Constituição, o direito a perseguir a felicidade. Pois é. Então, o conceito de felicidade ele mudou um pouco. Antes, a gente, na época dos nossos pais, né, como somos pessoas jovens, Ah, pois é. na época dos nossos pais, a gente tinha antes sucesso como o que é sucesso. Então, sucesso era um bem imóvel, alguma coisa, um carro, uma viagem, né? O sucesso para você pode ser uma outra referência. Só que as coisas elas estão mudando. As pessoas estão buscando outros benefícios. E a gente traz isso também no nosso curso, né? Quais são esses benefícios? E assim, a cereja do bolo, perfil comportamental. Então, não adiantava eu ter trabalhado esse tempo todo se eu não tivesse acesso a perfil comportamental. A me descobrir, no curso eu falo qual é o meu perfil, né? Vocês vão depois identificar, provavelmente o de vocês. Ou não, a gente vai estar aqui também à disposição, né, Jefferson, para poder ajudá-los nessa jornada. E perfil comportamental, ele é fundamental. Você saber quem é você, entender que existe um perfil, entender que somos complementares e que a gente pode unir forças para ganhar mais, sofrer menos. Isso, para mim, foi e é revelador. Muito bem, então, pessoal, nós vamos continuar aqui com o nosso bate-papo. Eu posso dizer de antemão que, mesmo com todos os desafios da educação, quando cheguei ao IC, nós notamos que mostrar técnica, praticar, ainda não era o bastante. E começamos a colocar em todos os nossos novos materiais, nos nossos principais cursos, está lá perfil comportamental, como agir, como dar um orçamento, como mandar um orçamento para a pessoa, como se agir, todas essas coisas que nós estamos falando aqui. E eu digo para você mais, o segredo das obras, esse sim, é a cereja do IC. Ele é muito complementar ao que todos os nossos alunos fazem. Nós esperamos todos vocês, dentro desse curso com a gente, participem, entrem em contato, nossa equipe está toda à disposição de vocês. A partir de agora, o chat está liberado e um ótimo curso e sejam todos muito bem-vindos a descobrir o segredo das obras. Muito obrigado, Tati. Eu que agradeço. Vamos juntos ganhar mais e sofrer menos e sermos uma rede positiva da prestação de serviço. Então, vamos mudar, sim, a cara da nossa construção civil Brasil, por enquanto.